Mais um dia com vocês, bom dia para todos. Nós estamos aqui no nosso novo canal, o Entrevista Crono com Você. E hoje a gente está com alguém muito especial para a gente, que é o Dirceu, que é um super parceiro nosso, tá? Em breve vocês vão estar vendo que a gente vai estar lançando vários cursos do Dirceu, assim como a gente está colocando à venda os livros do Dirceu na página dele, tá? Mas assim, o que empolga a gente para falar com ele é ele em si, tá? Então, Dirceu, conta para o pessoal quem é o Dirceu, para eles te conhecerem, tá? Depois a gente vai fazer umas perguntinhas para a gente se divertir aqui. Sabe que realmente você me colocou numa saia justa, como diz, que realmente, assim, eu falar de mim mesmo fica... Bom, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Bom, eu comecei nessa jornada minha, quando eu cheguei em São Paulo já com 14 anos, 13 para 14 anos, e aí embarquei nessa jornada até que eu trabalhei na área de vendas, depois trabalhei na fábrica também, né? Chão de fábrica, como diz carinhosamente. Depois disso aí eu fui para a área de recursos humanos, trabalhei em contabilidade, depois para RH, fui fazer o curso de psicologia, depois fiz pedagogia, depois fiz outras especializações em análise transacional, programação neurolinguística, e em determinado momento eu resolvi escrever. Aí eu acabei escrevendo meu primeiro livro, o Eletrãozinho, depois o Amoterapia, no total 16 livros e várias histórias para serem publicadas aí. Então, essa minha jornada, realizei muitas conferências no Brasil, mais de 2.600 conferências de norte a sul, de leste a oeste, com todos os públicos, né? Desde executivos até o chão de fábrica, professores, catedráticos, não importa. Onde tiver um ser humano para ouvir, lá estarei. Nada de discriminar porque esse outro se encontra numa posição e o outro é exatamente igual. Se tivesse um público de 1.000 pessoas, eu fazia uma palestra como se fosse para 1. E quando tinha 1, eu fazia uma palestra como se fosse para 1.000. Foi assim que eu aprendi, inclusive, na vida do dia a dia, porque o importante não é o número, mas sim a qualidade que você consegue atingir do teu público. E aí vim caminhando até hoje, aí trabalhei na área de empresa, como consultor na área de recursos humanos, depois me dediquei bastante à área da educação, e hoje eu estou pouco na área de recursos humanos, muito pouco, 10%, os outros 50% na área da educação e os outros 30% como terapeuta. Esse é o pequeno histórico da minha vida. Resumidamente, tenho 3 filhos, todos já estão formados, aí praticamente o Gabriel termina o curso de formação dele agora em junho, vai fazer o recital dele, e aí está todo mundo encaminhado. Em resumo, é mais ou menos isso. Já é um resumo incrível. Mas vamos falar, assim, o nosso interesse aqui hoje é incentivar essa garotada exatamente a descobrir as suas vocações, descobrir que a felicidade importa, descobrir que a carreira ela tem que ser olhada pelo lado da felicidade, da prosperidade também, mas a prosperidade não só em dinheiro, mas em alegria de viver, porque quando a gente é mais velho, a gente guarda muito mais do que o dinheiro, a gente guarda o quanto a gente foi feliz. E isso é uma das coisas que eu enxergo em você o tempo inteiro. Fala um pouco para essa garotada sobre isso e um pouquinho sobre como você vê a educação de hoje, tá? Bom, então, em primeiro lugar, eu sempre faço isso nas minhas conferências, quando eu converso com jovens, né? Eu costumo dizer a eles o seguinte: olha, não existe profissão que dá mais dinheiro. Existe a profissão que você faz com amor, com dedicação, e você se destaca. Se você trabalhar com mecânica de carro, e aí eu vou até citar o exemplo para vocês de um jovem, né? Quando eu conheci ele, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele tinha a oficina dele. E essa oficina, se você quisesse levar o carro dele, seu carro lá para consertar, você tinha que marcar a hora. E um dia eu fui levar meu carro lá. Marquei a hora, levei o carro, ele abriu o capô, falou assim: você manda limpar o motor do seu carro e na semana que vem você traz aqui. Então você estava vendo aí que o cara tinha um diferencial, que amava o que ele fazia, ele tratava os clientes muito bem, e esse cara não tinha agenda.
Se eu quisesse consertar o carro com ele, eu tinha que esperar uma semana ou duas. Eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu faço a manutenção preventiva. E até uma dor aí. Então, eu diria para o jovem o seguinte, olha, esquece a profissão que dá mais dinheiro, porque o jovem fica muito, quero ganhar dinheiro. Mas se você não tem a vocação para aquilo, você vai fazer pelo dinheiro. E não sei se você vai se sair tão bem. Agora, se você juntar uma coisa que você gosta de fazer, com mais o amor, com a tua competência, com a tua qualidade, você vai exatamente atingir os seus objetivos. Quando eu fiz psicologia, o pessoal falava para mim assim, que é isso, fazer psicologia, você vai para mulher. Puta, que eu fui que me desincentivaram assim inúmeras vezes, desmotivaram-me várias vezes, vai perder tempo, não sei o quê, vai fazer outra coisa. E gostado que eu trabalhava na área de contabilidade. Era uma área mais voltada, teria que fazer administração. E eu fui fazer psicologia. Porque eu acreditava, porque desde jovem, meus 13, 14 anos na escola, naquela época ainda estava no ensino médio, os alunos, os colegas meus vinham pedir conselho para mim. Então aí, mas eu já estava ali aquela vocação, e eu gostava de falar com eles, eu gostava de falar algumas coisas para eles. Então dali só tinha que seguir esse caminho. E realmente hoje eu considero-me uma pessoa que se deu certo, porque eu amo o que eu faço. Eu faço por amor ao ser humano, eu faço por amor à arte, eu faço por amor à psicologia, à pedagogia, aos ensinamentos, à filosofia, ao que eu estiver fazendo. Tem que fazer com dedicação, com amor, com carinho. Isso livra você de estar preocupado em estar competindo porque você quer dinheiro. O dinheiro vem, não importa qual seja a profissão que você adote. Inclusive, se você eu vou ser construtor de casas. Vou construir casas. Faça o melhor. Aí eu vou ser professor. Seja melhor. Faça o teu diferencial. Eu vou ser administrador. Faça o seu melhor. Ame aquilo que você faz. Caso contrário, não funciona. Porque o amor não é só o amor. Eu falei até no curso que nós gravamos aí, que o amor se destitui da sabedoria não representa nada. Você vai, amor com sabedoria, saber exatamente o que você está escolhendo, o que você gosta. E aí você aplica essa dedicação, que é uma dedicação. É como se fosse assim, é um casamento profissional. E o casamento profissional pode ser que seja lá na frente você diz assim, pô, não era bem isso que eu queria. Você vai se divorciar dessa profissão, não se esqueça que você aprendeu muito com ela, você vai transferir a aprendizagem dessa para uma outra. É comum, eu teve um determinado momento que eu parei mais com a área empresarial e me dediquei à área da educação. Aí depois voltei a fazer de novo. Tudo é experiência. E com relação à segunda colocação que você fez para mim, como eu vejo hoje a educação no Brasil, olha, o Brasil, de uma certa forma, nós temos hoje um grande projeto chamado BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todos os projetos pedagógicos aplicados no nosso país, todos eles você admira quando você lê. O problema está exatamente na aplicação do projeto. Porque a aplicação de um projeto, quem é o professor? O professor é o elemento número 1 que eu tenho que me preocupar agora nesse momento que eu vou introduzir o projeto. Eu tenho que qualificar esse professor, eu tenho que ensinar esse professor, eu tenho que treinar esse professor. Então é assim que acontece, todas as vezes. Foi assim com o programa de inclusão, foi assim com o BNCC, foi o tempo todo. A inclusão. O professor entra para a sala de aula sem inclusão. Aí encontra lá uma professora e fala assim, professor, eu não sei o que eu faço, eu tenho 2 crianças, uma parece que é síndrome de Down e a outra parece que ela tem problema de audição. E eu não sei o que eu fazer. Mas, a partir daquele momento que a lei foi instituída, a lei foi publicada, inclusão. Não se preparou o professor. E até hoje o professor não está preparado para a inclusão. A BNCC é ótima, ela tem lá um programa dela chamado Competências Socioemocionais. É muito bonito. Faltou a competência sociocognitiva, embora tenha as competências. É um projeto bonito. Aí pergunto para você, foi implantado? É mais ou menos assim, implanta-se o projeto, tá? Começa. E o professor?
vai aplicar em quem? Deveria ser primeiro preparado o professor para isso, para que depois ele realmente pudesse estar consigo mesmo bem, para ele poder acompanhar aquela criança. É socioemocional e sociocognitivo. Ele vai trabalhar exatamente isso. Mas se o professor não é preparado, como é que ele se depara com aquilo? É a mesma coisa que o cara dá um carro para você, você dirigiu sempre um Fusquinha, o cara chega para você, uma BMW aí para você. Como? Dirige, aí você sai, você taca aquela BMW no primeiro posto que você encontrar. Então, é preciso que a gente tenha coerência nesses projetos. Eu acho que o Brasil tem excelentes projetos, mas peca por esse aspecto. Sem falar, obviamente, que a valorização do professor não está só nisso, também seria no aspecto financeiro. Isso já se discutiu 1 milhão de vezes, os professores já fizeram greves, então parece que o grito de socorro da educação não chega até o ouvido de quem devia chegar. Eles são surdos para esse reclame da educação. Uma educação de qualidade, como nós tínhamos na época que eu fiz, pelo amor de Deus, era uma educação realmente assim, de qualidade, as escolas públicas, as escolas estaduais. Hoje nós estamos tentando recuperar isso tudo, que eu pensei que agora com a BNCC as coisas ficaram melhor. E existe especialista, todo mundo é especialista em socioemocional. Todo mundo. Então, um monte de congresso, um monte de coisa acontecendo, essas pessoas você vê que no fundo, o que existe ali é uma finalidade só financeira, de ganhar dinheiro. Eu acho que tem que ganhar dinheiro. Mas você tem que ganhar o dinheiro e sentir o prazer de que você está contribuindo realmente para essa educação. Com isso, perde a educação, perde o professor, perde o sistema, perde o país, perde o aluno, todo mundo sai perdendo. Essa educação, todo mundo já disse, vários discursos, que todo mundo passa pela educação, não existe nada que não passe por ali. Isso, todo mundo está cansado de saber. Agora, na hora de realmente, assim, valorizar o professor, no seu sentido de qualificar ele antes de introduzir um projeto, para dar valor ao professor no sentido financeiro, para que esse professor tenha condições, inclusive, muitas vezes até de passar por um processo terapêutico. Por que não? Aliás, já está surgindo uma coisa que eu vinha falando há muito, muito tempo, há mais de 15 anos que eu venho falando isso em palestra, mais ou menos 15 anos que eu comecei. Eu comecei bem antes disso, que eu falei assim, por que o médico tem que ter residência? Por que o músico tem que primeiro tocar uma música para poder entrar e fazer vestibular? Como é que é isso? Por que o professor tem que terminou o curso dele e é lançado para a sala de aula? Você fez um curso de mecânica de automóvel de Jaguar. Pô. Aí o cara chega lá com o Jaguar, você vai mexer no motor dele? Será que você não teria que passar por um treinamento, por uma preparação? E surgiu, agora que eu falava sempre assim, residência pedagógica. Já está começando, eu até entrevistei no programa Missão Educar pela UPTV, lá de Pernambuco, de cidade de Canhotinho, que eles estão trabalhando, Canhotinho não, de Arco Verde, que eles estão trabalhando com essa questão da residência pedagógica. Então, tem alguma coisa renascendo ali, mas é muito incipiente, devia ser transformado em um projeto de lei obrigatório em todas as escolas de formação de professores. Mas, infelizmente, ainda não. Mas, apesar de trancos e barrancos, os professores são muito bons, porque olha que já fez de coxa de retalho nessa educação no Brasil, não é brincadeira. E eles, por mais que eles falharam, eles são heróis nessa jogada toda. Eu não estou te ouvindo. Cosmo, você está mudo. Visto que nós estamos aqui em 3 pessoas que já passaram dos 50, e aí sempre colocam em cima da gente uma culpa de como se a gente tivesse uma certa dificuldade ou a gente não gostasse de tecnologia. Nós 3 somos exatamente o oposto disso. Porque eu estou falando 3 porque a Carol não está aparecendo para vocês que estão em casa, tá? Mas a nossa técnica está lá atrás, tá?
E aí o que acontece? E todos nós temos uma idade um pouco diferente daquilo que se espera de alguém que gosta de tecnologia. E eu, Dirceu, a gente tem gravado vários cursos e a gente tem ouvido muita opinião dele nesse sentido. Eu vejo o Dirceu lá na frente, ele já está discutindo outras, assim, a tecnologia lá na frente, bem mais avançada. Eu quero que você coloque isso para as pessoas entenderem que não é a idade que faz a gente querer o novo, a inovação, essas coisas. Na realidade, tem muito a ver com uma idade mental e não com uma idade física. Então, fala um pouco disso para a gente, porque eu adoro a sua opinião sobre isso, tá? Então, eu vou contar para vocês uma história de há 35 anos, quase 38 anos atrás, por aí mais ou menos, que ainda o computador era tela preta, né? Vai ser aqueles caracteres lá, tela preta. Primeira vez que eu vi um treco daquele na frente, eu falei, nossa, que interessante, o que será que é isso? Né? E fui fazer aquele curso que era MS Windows, qualquer coisa, sei lá, tinha um nome diferente, e fui, pela primeira vez, estava se iniciando, eu entrei nessa concepção, porque a empresa que eu trabalhava, que realizava cursos e eventos, tinha exatamente um curso de informática. E aí eu fui mexer com aquele negócio, bem lá atrás. Aí depois disso, eu não sei por que cargas d'água, eu me distanciei totalmente da tecnologia. Voltei a ter contato com ela por volta de 1985, foi por aí. Aí retomei de novo. Aí me afastei novamente dela. Mas eu quero dizer para as pessoas que passaram dos 40, dos 50, dos 60, é que se criou a concepção naquela época. Quando você falava de informática, os caras falavam assim, nossa, o cara é um gênio, hein? O cara entender tudo aquilo precisa ser um gênio. E aí isso foi criando uma mentalidade, foi criando isso, ficou como se fosse uma espécie de uma bolha, de uma egrégora para as pessoas de mais idade, que aí começamos a achar que a gente não tinha capacidade para entender. Então, hoje a pessoa de mais idade, ela foge dessa tecnologia, porque ela acha que é muito complicado. Porque ela ouviu isso insistentemente. Eu ouvia muito isso. Nossa, isso é muito complicado. Isso não é para a gente, não. Muitas vezes eu ouvi isso. Então, é deixar de lado essa concepção, pensar assim, assim, se é que você ouviu muito dizer isso, eu não vou ser um programador. Não é a minha finalidade ser um programador. Não é a minha finalidade saber mexer com os hardware do computador, mas operá-lo. Operar um computador, operar um sistema e fazer alguma coisa nesse sentido. Então, verifica se no íntimo aí você não está com essa trava. Você acredita mesmo que é complicado. Se eu digo para mim que é complicado, coisa é complicado, não vou conseguir entender, eu não vou conseguir mesmo, porque eu já estou botando trava no meu cérebro. E a gente encontra isso, as pessoas têm medo de apertar um botão. Você tem um exemplo em casa da minha sogra, que ela, realmente, para apertar um botão, ela tem medo. Eu falei assim, não, pode apertar o botão, não vai estourar o computador, não vai explodir nada em casa, as casas não vai para os ares que você tem que apertar aquele botão. É o medo. Mas será que vai acontecer alguma coisa? Eu falei, a única coisa que pode acontecer é que vai aparecer uma tela diferente, aí você vai lá e fecha. Mas onde é que eu fecho? Naquele xizinho lá em cima você fecha. Mas se fechar não vai acontecer? Não vai acontecer. Então, isso é bloqueio. E eu não sei como é que surgiu essa coisa, mas na minha época eu via muito isso é muito complicado, isso é coisa para gênio. Então você está se bloqueando. Começa com o mais simples. Hoje tem os sistemas operacionais hoje, os programas são mais simples, né? Até o pessoal fala que são programas intuitivos, né? Eu sei que a intuição é da coisa da mente humana, eu não sabia que um computador era intuitivo, né? Mas intuitivo quer dizer, é fácil de você acessar, é fácil de você trabalhar. Eu estou achando ótima essa ideia da gente estar falando isso, porque a gente tem que romper realmente essas barreiras. Eu acho que a gente tem rompido bastante essas barreiras, porque assim, a ideia de que o computador, o celular, que eu também sou da época de que você estava falando, eu também comecei lá atrás com aquele computador que ainda só tinha letra verde, e que precisava de uma sala inteira para instalar um computador, né?
Sim. E, na realidade, hoje eu vejo que ele está aqui no meu celular e ele está disponível para qualquer um. E ele leva muito conhecimento. Tudo bem, a gente pode falar que existem as fake news, as mentiras, os hackers, as coisas erradas. Isso existe em qualquer lugar. Não é só na internet, não é só no computador. Então eu acho que a gente podia deixar uma mensagem legal mostrando exatamente o quanto de conhecimento se pode adquirir através de um celular hoje em dia, através de um computador, tá? Nós estamos trabalhando muito em cima disso, né? A gente está criando cursos online, exatamente por quê? Porque a gente já enxerga o quanto que a gente pode levar de conhecimento para as pessoas, tá? A gente escreve textos, né? Então conta um pouco como você vê isso, de levar o conhecimento, entendeu? O que você acha? Como que a gente pode falar disso? Mas isso é uma coisa que a humanidade tem que enxergar. Com a tecnologia, o mundo ficou pequeno. E eu diria para você que ótimo. Hoje o conhecimento está disponível. O cara para vender o conhecimento hoje, ele tá muito bem preparado. Ele tem que chegar com uma coisa muito inédita. Muito que ele criou, que ele desenvolveu. Então o cara vai lá, às vezes você vai passar um videozinho com uma ilustração, a gente vê que o pessoal, já vi esse vídeo. Mas espera aí, já viu esse vídeo? Já. Agora vocês vão ver esse vídeo de uma outra conotação. Você viu daquela forma, você assistiu, você te divertiu, agora você vai jogar dentro desse contexto. Então, essa é a flexibilização que a tecnologia dá. Eu acesso aqui, que coisa no mundo. O mundo está nas minhas mãos aqui. Agora, eu preciso saber aproveitar isso, porque o conhecimento chegou. Até aprendizagem não é só na escola. Agora nós estamos falando aqui, eu estou aprendendo, conforme eu respondo um questionamento seu, eu estou aprendendo com a minha própria resposta, com a sua pergunta. Então, a tecnologia, independente do pessoal falar, não, porque não sei, meu Deus do céu, isso sempre existiu. Imagina na época que surgiu a locomotiva a vapor. Não, você é um monstro, você vai matar um monte de gente, isso daí não sei o que, isso queima, aí quando era de carvão, isso vai poluir. Sempre tem as pessoas que veem a coisa do outro lado, negativo. Que bom, né? Que é a lei de polaridade, tem uns que veem aquilo como positivo, então o cara faz esse negócio, aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque não vai dar. Aí o cara, só vai dar, então ele fica atento. Então nesses dois lados, vai e vem, que a gente vai aprendendo exatamente a usar a tecnologia para o nosso favor. Agora, é preciso ter disciplina também. Quando o jovem faz uso de um celular, ele precisa aprender a ter a disciplina. E quem dá essa disciplina? Os pais. E quem continua dando essa disciplina? A escola. A escola pode fazer uso de toda a tecnologia que ela quiser, até do celular em sala de aula, de uma forma adequada. Olha, nós estamos vendo aqui agora sobre a geografia da cidade do país de Luxemburgo, na Europa. Acessem e localizem. Então, localizei tal coisa. É um país pequeno, não tem nem... Sabe, quantas vezes cabe dentro do Rio de Janeiro? Mas ele tem tanto, ele tem isso. Olha, tem uma miscigenação de muitas pessoas lá, muitos países, o pessoal vai para lá, por que vai? Então aí, está usando o instrumento a favor da educação. E o professor não tem que ter medo disso. Eu acho que com essa pandemia, olha o bom que a pandemia trouxe. O professor teve que correr, porque a educação sempre foi, ela usava, mas de distância, chegava na escola, você tem computador, mas está tudo desligado. Tem computador tudo desligado. Aí eles tiveram que religar tudo. E aprenderam a mexer com isso. E aprenderam a ver que realmente pode ser útil em sala de aula. Quem tem um celular aí? 5 alunos têm celular, outros não têm. Celular, esses bambambam, tipo Samsung mais avançado que tem, outra tecnologia, então abre aí. Leia pra gente aí. Aí chama um aluno na frente, leia. O aluno vai ler. Porque Luxemburgo é um país que se desmembrou naquela região e tem uma mistura de língua, blá.
O outro falou assim, eu encontrei aqui também sobre mais uma coisa. Ele faz divisa com a França, faz divisa com a Bélgica, faz divisa com a Alemanha. Aí o outro vai e localiza mais uma coisa. Enriqueceu a aula. Então o professor talvez tenha mais uma informação complementar. Essa tecnologia tem que saber se usar, só isso. O aluno vai sair para o intervalo, ele quiser, aí ele vai acessar as redes sociais dele, se ele quiser, mas em sala de aula tem que ter disciplina. Então, a tecnologia está aí a nosso favor. É evolução. Involução, se o homem começar a emborrecer com a tecnologia, ele tem que evoluir, tem que aprender, não emborrecer. Está mudo o seu microfone. Eu acho que foi incrível o que a gente falou aqui, porque é exatamente o caminho que eu acredito. Eu acho que realmente a gente não tem que... O professor de hoje, ele não tem que ter medo do celular, como as pessoas tinham há alguns anos atrás, que, porque eles viam que os alunos só estavam usando para rede social. Ensine-o a usar para estudar. E aí a gente pode mudar o caminho das coisas. Agora, Dirceu, você sabe disso, que a gente já tem conversado bastante, que na internet a gente tem que construir entrevistas curtas, tudo tem tempo, a gente tem que estudar. Então, infelizmente, a nossa entrevista está chegando no fim. A gente vai ter outras, porque a gente é parceiro e eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto pela frente. Mas, assim, o que eu queria que você... muito longa também não... O pessoal assiste. Dá um recado para a gente. Muito longo, Dá um recado para o pessoal do que a gente, assim, uma finalização dessa nossa primeira conversa e uma frase ou alguma coisa que você quisesse deixar para eles. Eu diria assim, a frase assim, acredite em você. Acredite no potencial que você traz e procure descobrir realmente qual é a sua vocação. Você não precisa fazer um teste para saber qual é a sua vocação. Eu acho que eu levo jeito para direito. Então, vai entrevistar uma pessoa do direito, vai entrevistar um juiz, depois pega um pouquinho o código penal, dá uma lida, vê se é fácil, vê se é aquilo, se é uma empolgação porque você viu o outro fazendo, não sei o quê. Então, procura descobrir o seu potencial, aquilo que realmente você tem vocação, porque todos nós temos uma vocação. Às vezes até para uma, duas ou três coisas de uma vez só. Então, acredite em você. E quando as pessoas desacreditarem, é mais motivo para você continuar acreditando que você está no caminho certo. Quando alguém disser, por aí não vai dar certo, aí você tem certeza que vai dar certo. Porque não vai faltar gente que vão te desestimular. E essas pessoas que desestimulam você são aquelas que estão agregando a você a perseverança, a determinação e a vontade de vencer. Super obrigado, Dirceu. Essa é a nossa primeira entrevista com o Dirceu. Em breve a gente terá outras. Obrigado, Dirceu, e até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Carol? Oi. Dessa vez eu fiquei aqui, né? Dessa vez não precisava apagar a câmera. Eu até ia dar o exemplo da Carol, mas você acabou falando, eu ia dar um exemplo, a Carol, mas ela não se mostrava, né? A Carol é uma prova típica de terceira idade. A minha esposa disse que não é terceira idade, é pessoas idôneas. Em vez de falar que é um idoso, o velho, é coisa pejorativa demais, chama idôneo. Então nós vamos no supermercado, tem lá uma placa, olha lá, vaga de idôneo. Então, uma pessoa que chegou num determinado ponto, né? Então, a Carol é exemplo típico disso, domínio da tecnologia. Tá certo? A Carol, por sinal, ela esqueceu de parar de gravar e eu vou usar esse pedaço depois na edição, tá, Carol? Tá vendo? Não.